Olá, educadores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar então para vocês um pouquinho sobre as atividades recreativas. No último vídeo aqui do canal, eu expliquei um pouco de quais são os tipos de atividade que o educador ele pode trabalhar, ele pode atuar, né? Quais são as áreas de atuação, entre aspas, né, do educador social dentre as atividades. A profissão do educador social, ela é uma profissão que tem muitas atribuições, desde desenvolver atividade, planejar atividades, eventos, ações, desde também fazer um atendimento ao usuário, atendimento junto com a equipe técnica, fazer busca ativa, enfim. E agora estou numa série aqui do canal para poder também tratar um pouco de atividades. Lembrando que aqui eu não vou trazer as atividades detalhadamente, né? Porque o vídeo ficaria muito longo. Então eu vou dar caminhos para que vocês consigam pesquisar quais são as atividades recreativas que tem mais o perfil de vocês. Vou dar dicas aqui de atividades recreativas pensando nas faixas etárias, né? Nos grupos de faixa etária que nós temos dentro do serviço que o educador social ele pode estar realizando. Para você que não me conhece, eu me chamo Thaís Regina, eu sou pedagoga de formação e atuo como educadora social há mais de 8 anos, vou completar 9 anos agora, neste mês de agosto. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, aproveite agora para inscrever-se. O seu inscrever-se vale muito para mim e afinal não custa nada para você apertar nesse botãozinho. Se já vale a pena, compartilhe esse vídeo com outros educadores, principalmente educadores iniciantes, tá bom? Vamos lá! Atividades recreativas são diferentes de atividades esportivas, tá? É muito importante a gente já ter um pouquinho dessa noção, porque muitas das vezes as pessoas não têm, né, não entendem essa diferença e acabam aplicando atividades esportivas dentro da recreação. A recreação envolve brincadeira, ludicidade, envolve jogos, dinâmicas, mas a recreação nem sempre ela vai ser num espaço aberto, nem sempre ela vai precisar de utensílios, de materiais, né, que o esporte ele vai necessitar. Nem sempre a recreação ela tem uma regra, uma conduta ali, como no esporte, né, por exemplo, o futebol tem um tipo de regra, vôlei tem um tipo de regra e assim por diante. A recreação é mais um momento, né, de lazer e de diversão. Então, a gente sempre tem que pensar nesses dois eixos, né, de lazer e diversão. Porque nós, educadores sociais, nós trabalhamos, né, proporcionando, oferecendo, né, a garantia de direitos, principalmente de crianças, adolescentes, mas também de idosos, de jovens e de adultos. Mas a maioria das vezes o educador social ele vai estar atuando com crianças e adolescentes ou especificadamente grupo de idosos. E a recreação é uma forma inicial de nós conseguirmos o primeiro vínculo com esses educandos, esses usuários, tá? Vou usar essas duas palavras, educandos e usuários. Não vou usar a palavra aluno aqui, porque nós não atuamos na escola, em sim em locais da assistência social. Então, a recreação, ela é uma ótima estratégia para quando a gente está iniciando o trabalho naquele lugar, iniciando o trabalho com aquele grupo específico, né? É uma forma da gente ir quebrando o gelo, né, com esses educandos e mostrando um pouco de quem nós somos, um pouco de como nós, educadores, vamos atuar com aquele grupo em específico. Então, eu sempre recomendo que esse primeiro contato, né, com os educandos seja através de alguma atividade recreativa. Aí você pode falar assim, ai, Thaís, mas eu não tenho muita habilidade, eu não gosto muito de ficar me mexendo, de ficar brincando. Tá, você não gosta, mas aí a gente tem que lembrar que a gente tem que pensar no público que nós estamos atendendo. Crianças e adolescentes, eles gostam sim de brincar, de jogar, cada um à sua maneira, obviamente. O tipo de brincadeira de criança é diferente do tipo de brincadeira de grupos de adolescentes. Então aqui eu vou expandir um pouco essa parte recreativa. E assim, gente, nada é engessado, né? Vou falar aqui atividades recreativas, mas que dá pra gente trabalhar também com uma estratégia no início de uma atividade de artes, por exemplo, que dá para trabalhar com uma estratégia no início de uma atividade na sala de informática, né, antes de mexer nos computadores e assim por diante, né. Eu gosto sempre de mesclar as estratégias.
Então, eu gosto, sim, de trabalhar as atividades recreativas dentro de outras atividades ou também separando o dia, né, ou o grupo em específico só para esse tipo de atividade. Vai depender muito do local que você trabalha, da dinâmica e da rotina deste local em específico, né? Tem gente que trabalha na alta complexidade, na média complexidade, na proteção básica, então vai depender também muito do local, tá bom? Por isso que eu falei, eu vou dar aqui ideias, caminhos para vocês anotarem e vocês pesquisarem, né, o que for melhor aí e adequarem para a realidade de cada um de vocês. O primeiro tipo de atividade recreativa que eu posso indicar aqui e serve para crianças, pré-adolescentes e adolescentes, primeiro é dinâmicas, tá? A internet está repleta, né, de dinâmicas disponíveis, basta dar um Google. Mas o que a gente tem que pensar na hora de passar dinâmicas, né? E inclusive na hora de passar qualquer atividade. Qual é o perfil do grupo? Qual é a quantidade de pessoas que vai ter nesse grupo? E qual é o espaço que eu vou fazer essa dinâmica? Tá? Então, existe dinâmica que dá para fazer sentado, todo mundo na cadeira. Existem dinâmicas que dá para fazer todo mundo sentado em círculo no chão. Existem dinâmicas que dá para fazer em pé, dividindo em grupos e duplas, tá? Então, você, principalmente você, educador, primeiramente, você tem que definir o que você quer alcançar com essa dinâmica. A dinâmica é uma estratégia recreativa. Tá bom? Então, o que eu quero? Eu quero, a princípio, trabalhar a união do grupo, eu quero, a princípio, trabalhar ali um pouquinho de cooperação, então tem que ser uma dinâmica cooperativa. E aí, gente, existem vários tipos. A dinâmica de acertar a caneta, né, com barbante na garrafa. Existe a dinâmica dos nós, né, que as pessoas dão as mãos e tem que sair, desfazer o nó sem soltar as mãos. Existem também dinâmicas de passar a palavra. Então, por exemplo, uma bem comum é o telefone sem fio, que pode parecer algo que é ultrapassado, mas não é, que serve também para aproximar, todo mundo dá risada porque fala a palavra errada. E assim, gente, através dessas pequenas dinâmicas, a gente vai mostrando, né, que a atividade ela pode ser legal, que o grupo, né, ele é divertido, o trabalho em grupo ele é legal, né, porque às vezes em muitos locais os educandos têm dificuldade, né, de lidar com a questão do grupo, eles brigam bastante, então é uma forma da gente aproximar eles. Existem também dinâmicas que a gente trabalha mais com outros materiais. Ainda sobre dinâmicas, né, existe a dinâmica do correio, né, que o correio chegou uma carta para quem? E aí você tem que falar uma característica das pessoas do grupo. Chegou uma carta para quem tá, por exemplo, de chinelo. E aí quem tá de chinelo troca de lugar. Chegou uma carta para quem tá de blusa de frio. Todo mundo que tá de blusa de frio troca de lugar, né? Então fica um de fora e vai falando que chegou uma carta. Quem fica fora do lugar fala para quem chegou a carta. É uma forma de interação também. Dentre várias outras que vocês podem pesquisar aí, como dinâmicas, por exemplo, de quebra-gelo. Aí você coloca dinâmicas de quebra-gelo para crianças, dinâmicas de quebra-gelo para adolescentes, para idosos. Tá? Então, dinâmicas, no geral, funcionam muito bem, principalmente quando a gente não tem muito recurso assim, de material e recurso físico também. Então, às vezes você vai estar numa sala que só tem, sei lá, cadeiras, ou às vezes você vai estar numa sala que é uma sala vazia, você vai estar fazendo uma roda. Então, é uma ótima forma de você iniciar o trabalho ali com eles e gerar esse vínculo, essa aproximação. É muito importante também vocês definirem quais são os combinados ali para que aconteçam as atividades. O combinado é que todo mundo tem que participar. O combinado é que não vai sair para beber água, por exemplo. Então, você, educador, você tem que definir também esses combinados, novamente considerando a turma, né, o grupo que você vai estar. A outra forma de atividades recreativas que eu gosto bastante são jogos teatrais, né? Jogos de espelho, jogos de imitação, jogos de leitura. Então, eu gosto muito de trabalhar. Tem a dinâmica do 1, 2, 3, que eu já falei aqui no canal, que é um tipo de atividade recreativa, porém, de jogos teatrais, que é 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí é um trabalho em dupla, e aí a pessoa tem que falar 1, a outra dupla tem que falar 2, e a outra dupla 3.
e fica nesse jogo. Tem gente que erra. Depois a gente pode incrementar mais algumas coisas. Em vez de falar 1, a gente bate palma, por exemplo. No lugar do 1, a gente bate palma, mas continua. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Então, é um jogo teatral, né? Que não precisa de materiais, que não precisa de um espaço físico muito grande, que precisa de você, a sua voz e boa vontade. Outro jogo teatral que tem, né, que entra nessa recreação é o Pássaro Louco. Eu chamo de Pássaro Louco, mas tem outras variações de nome, que é composto por trios. 2 do trio faz o ninho, né, eles se seguram assim, e um fica dentro do ninho. Então, toda vez que eu falo ninho, é o ninho que troca de lugar. Ele vai até outro pássaro. Quando eu falo pássaro, quem tá dentro do ninho troca de ninho. E quando eu falo pássaro louco, todo mundo tem que se desfazer ali, aquela dupla, aquele trio tem que desfazer e montar um trio novo, com um pássaro e o ninho dentro. Então, essa é um tipo de jogo teatral também que também tem. Outro jogo teatral que eu gosto bastante é o jogo do espelho. Então, a gente coloca todo mundo emparelhado, um de frente para o outro, e a gente tem que imitar o movimento do colega. Isso é maravilhoso porque eles dão muita risada, tem colega que sacaneia, tem gente que fica com vergonha, tem gente que não quer participar. Então, é uma ótima forma de você conhecer o temperamento também do grupo e de você trazer esse lazer, essa diversão para eles também. Então é um jogo teatral que eu gosto bastante. Vocês podem pesquisar mais por aí. Jogos teatrais para crianças, jogos teatrais para adolescentes, jogos teatrais para idosos. Enfim, jogos teatrais. A terceira atividade recreativa, né, que dá pra gente colocar, dá pra gente encaixar dentro do cronograma, né, de atividades do educador, são atividades que aí a gente vai precisar de um espaço um pouquinho maior, mas não tanto. Não precisa ser uma quadra, mas pode ser um gramado, um pátio, um lugar maior. E a gente pode fazer circuitos, né, circuitos simples, tá, gente? Não são circuitos de força, de resistência, nada do tipo. Circuitos simples, de trocar de lugar, de colocar o bambolê. Aquele, por exemplo, do jogo da velha, é muito legal, trabalho grupo. Jogos cooperativos também entra nessa parte recreativa. Então, todo tipo de jogos cooperativos, né, que demandam um esforço do grupo todo, para o grupo todo ganhar, é muito legal também. E aí vocês podem pesquisar aí vários tipos, né, de jogos cooperativos e de circuito para crianças, adolescentes ou idosos, e assim por diante também. E por fim, a última parte, né, da recreação que eu acho que a gente não pode esquecer são as brincadeiras, os jogos populares, gente. Então, desde pular corda, altinho, baixinho, zerinho, mãe da rua, pega-pega. Essas brincadeiras são simples e gera, assim, uma conexão muito boa de vocês, né, do educador com o educando. Coelho sai da toca, por exemplo, até mesmo aquela batatinha frita 1, 2, 3, que eles gostam bastante. Isso possibilita que você deixe, né, que os educandos brinquem ali aquele momento, mas é uma brincadeira guiada, pensada e acompanhada pelos educadores, e você também consegue ver como que eles se organizam, tá? Então não subestimem o valor das brincadeiras populares e deles também trazerem outras brincadeiras que eles brincam na escola, até mesmo a doleta, que é aquele de roda, né? Eu lembro que quando eu trabalhava como educadora, eu trouxe uma doleta diferente do Toma Tomate, eles amaram, porque eles nunca tinham ouvido. Então isso vocês podem pesquisar, brincadeiras populares, adoletas, né? E aí tem até mesmo aquele próprio do ovo choco, que com crianças eles amam, a própria batata quente, eles adoram. Então assim, não ignorem, né, o potencial dessas brincadeiras também. Eu espero realmente que vocês tenham gostado aqui das dicas que eu dei, né, de atividades recreativas, que vocês apliquem aí nas atividades de vocês, seja no começo da atividade, seja um dia todo de atividades recreativas ou só um momento no final, mas eu espero que vocês realmente aproveitem, que vocês pesquisem, né, conforme o perfil do grupo de vocês, obviamente, e que vocês botem aí, coloquem em prática. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe, um grande beijo e um abraço a todos vocês. Até a próxima.